Meu nome é Ataíde, vim lá do norte de Minas Gerais ministrar um curso aqui na região de Seropédica, no município aqui do Rio de Janeiro, né? Mostrar o trabalho que é apresentado lá no semiárido do norte de Minas, no Ceará, no Recife, lá no estado da Bahia. Um projeto que é da agricultura familiar no semiárido brasileiro, que serve para água de beber, de cozinhar, uma água barata que vem da chuva e que garante o sustento da família. Essas ferramentas que estão mostradas aqui são essenciais no pessoal que vão construir as cisternas de placa. Precisa de enxada, pá, enxadão, picareta, baldes, colher de pedreiro, linha, arco de serra, trena para medir, desempenadeira, turquesa e prumo. A primeira forma é da montagem das placas para a parede da cisterna. 60 centímetros na altura e 50 na largura. Essa forma poderá ser feita de ferro ou de madeira. Essa é a primeira forma da montagem das placas da parede. A segunda forma é feita no sistema de uma letra parecendo um A, com as madeirinhas atravessadas, que vamos fazer massa aqui, encher esses pequenos detalhes aqui da madeira. Se for fazer comprida, vale também, mas ninguém consegue colocar na altura um comprimento dessa massa aqui. Aí a gente põe as divisórias para maneirar. A terceira forma é essa aqui de madeira. Todas elas podem ser feitas de ferro ou madeira. A madeira a gente faz para facilitar os trabalhos dos agricultores. Isso aqui é a forma do caibro, que vai segurar as placas da tampa. A caixa nós temos que ter medidas para achar o volume de água. Então é feita baseado no telhado de cada casa, para fazer o reservatório baseado na quantidade dos gastos de água que a pessoa tem que usar. Nas hortaliças, na água para os animais, para a família. Aí tem um torno central que está ali no chão, que ele fica no meio da cisterna. E eu vou ter que fazer uma circunferência por fora para dar a medida, que se mede para 35 mil litros, vai medir 4,30 metros de largura, de uma parede na outra. A cisterna tem que ser construída longe de fossas, longe de chiqueiro, ao lado da casa, para evitar problemas de filtração de água, para não comprometer a casa. A caixa tem que ser coberta para evitar sujeira que o vento traz, poeira, folha de árvores, algum animal cair, morrer, a água ficar impura. Então essas coisas a família tem que ter os cuidados. O chão aqui está meio desnivelado, nós temos que tirar a terra, jogar para fora, deixar no chão todo niveladinho, porque questão de nivelamento vale muito, porque peso faz quebrar o chão ou a água vai empurrar a parede para um lado, porque está desnivelada a terra, então deixar tudo niveladinho. Para cá ou para lá. Pessoal, isso aqui, ó, a gente cava o chão em sistema de uma bacia. O torninho fica central e roda 1 metro em volta, riscando, modelo de compasso. Depois cava até no sistema de um disco de arado de trator,
coloca massa, areia e cimento. Por quê? Porque quando for construir as placas, não pode pegar terra. Essa massa tem que ser livre de terra, de impureza de fezes de animais, de impureza de cisco, de madeira, de podridão. Isso aí tem que estar livre de tudo. Então, toda massa que for para o local tem que estar livre de qualquer problema que vai causar problema na parede da cisterna. A areia que nós colocamos aqui é 3 carrinhos de areia rente. E vamos colocar um sal de cimento que dá um traço de 3 por 1. Aí coloca, se a brita for fina, coloca 2 carrinhos. Se for grossa, 1,5. Depende da mistura, para não ficar muito grossa. Mas tem que ter areia, cimento e brita. Para a primeira montagem das placas. Esse buraquinho aqui, ó, nós vamos fazer porque nós vamos ter que escorar ela. Aqui tem um vento aqui de 60 km por hora, porque ela é muito fininha e larga. Na montagem das placas das paredes, pode colocar a brita 0. E na montagem das placas da tampa, só com areia e cimento. Tá achando que eu? Todas as placas da caixa tem que molhar 3 vezes ao dia. Aí com 2 dias já dá uma condição de levantar a caixa, montar. Bem, companheiros, aqui estão as placas da cisterna, as placas de levantar as paredes. Então os companheiros têm que entender que se levantar a placa direto, elas estão meio frescas. E a gente está precisando de levantar as placas mais antes do terreiro para desocupar espaço para colocar outras. Porque o terreiro não está dando condição. Aí é o seguinte, se levantou, quebrou. Então tem que colocar o joelho no chão e arrastar ela primeiro, ela está em cima da areia. E balançar até ela soltar aí, ó, tornou quebrar. Ó, tem que arrastar assim, ó. A placa tem que ser arrastada com jeito, pegar com carinho. Aí você limpa e coloca ela lá no lugarzinho dela certinho. Esses procedimentos tem que ser tudo certinho para a hora que for apanhar as placas não bagunçar. Cada um em seus lugares devidos. Bem, companheiros e companheiras, aqui eu vou fazer a outra demonstração fazer uma entrada de água na tampa da caixa. Aqui é um cano de 100 milímetros, um pedacinho de cano. Ele vai cortar a placa enquanto estiver novinha com o cano. Coloca aqui no meiozinho da placa com a diferença que vai pegar ela debaixo da parede e apertar e deixar aí secar. A hora que tirar a placa, a entrada da água fica feita para entrar o cano. Essa madeira que nós serramos aqui, seu Nelson, ela tem que dar 7 centímetros na altura, no comprimento, 4 na largura, 5 e 4 na espessura. Esse pedacinho de madeira vai ficar no cantinho da forma para abrir o espaço para encaixar os caibros da tampa. Um em cada forma. Correto? Deu para só entender mais ou menos? Um em cada forma, né? No sentido vertical da forma, não no horizontal não. Vamos colocar a massa. E
Eu pego a colher para ir esparramando a massa aí, por favor. A palmadeira assim, acompanhando a curva da placa. Acertar o chão aqui. Jogar a sobra da massa para outra. Vou tirar essa massa aqui e botar aqui dentro. Isso. Agora tira a forma aí, seu Nelson. Tira lá, né? Tira a madeirinha com jeito aí, para não ficar troncha. Ah, primeiro tira a madeirinha. Ah, elas têm uma madeirinha? É esse? Não, né? essa é diferente. Por que essa tem a madeirinha? Ela vai encaixar em algum lugar? É o cabo que vai encaixar aí. A última fileira da parede da placa tem que ter, porque os cabos vão pegar. Sempre permanecer daquele lado. Se é do lado direito, permanecer a madeira do lado direito. Se for no esquerdo, todavia. Bem, companheiros, aqui é a forminha de montar os caibros. Põe uma primeira camada de massa no traço 2:1, com brita 0. Vem com as ferragens que nós amarramos lá anteriormente. E bater o ferrinho bem batido para ele ficar central a forma. Vai tirar a garrinha e tirar essa tábua lateral. Peraí, deixa eu tirar aqui primeiro. Vamos ver se massa muito mole, não devia ter põe naquela água, né? Aí põe a tábua do lado aqui, ó. Aqui tá os caibros ou virgotas prontas. Tem que molhar 3 vezes ou 4 ao dia. Tem que esperar uma secagem de 4 dias para montagem da tampa da cisterna. No nivelamento da base, temos que lembrar, se tiver formiga, algum inseto, tem que caçar um jeito de consumir com ele da base da caixa, porque toda a massa que é colocada, as formigas furam a massa quando ela está mole, aí o buraco fica. Quando o proprietário da casa armazenar água, ela vai vazar todinha. Aqui está o começo da massa da base, com traço de 4:1, é 4 carriolas de areia rente, um saco de cimento e 2 carrinhos de brita. A espessura da massa que estamos colocando aqui é 5 centímetros de altura. E esses raios que estão feitos aí é o nivelamento que a gente fez anterior. Aí a gente faz coloca essa massa aqui, os raios já estão enxutos. E aí depois usa o sarrafo para acertar. Depois riscar o diâmetro, onde vamos colocar as placas para já ficar marcado na massa. Porque se deixar enxugar aí o risco não fica. Tem que usar na massa mole. Bem, companheiros, aqui está a primeira fileira das placas que está montando no diâmetro da caixa. Tem que ter umas varinhas para escorar. Porque o vento aqui é muito veloz, é 60 km por hora. Se não colocar a varinha, as placas são finas e largas, ela vai cair e quebrar. Coloca a distância de uma outra a 1 centímetro, 1,5 centímetros ou 2, para dar a contagem certinha.
esperar a massa ficar pronta lá, vamos jogar aqui. Agora dois desse lado. E tem dois. Tá bom? Essa massa aqui no traje 2x1. Tem que ser massa forte aqui no fundo para cobrir a ferragem. E dar resistência à massa para aguentar o peso da água. A massa é mais ou menos cobrindo a ferragem. Depois vai vir uma massa com outro tipo de traço, de 3x1, para fazer o acabamento final. Colocar o bolo aqui, que as paredes altas. E fazer isso aqui, ó. A calda não pode ser muito fina e nem muito grossa. Meio balde de 12 litros de cimento e completa com água. E faça uma calda mais ou menos nas condições que dê para passar, que não escorra na parede. Então tem um declive para a água escoar todo pro cano de lavar. Então vamos fazer a massa final, que é um traço de 3:1. Coloca a massa aí, ó. Pronto, a linha tremeu certinho ali, viu? Aí que tá no ponto de retirar e fazer a outra mestra. Olha o Zé do Cabrito aí, gente! Chora, cavalo. Obrigado. Bem, terminamos os finais do fundo aqui. Agora vamos fechar a janelinha. Que Deus socorro para nós passar com as massas. Os ferros que tá no sentido vertical aqui, ó, serve para esse ferro quando tá aqui, ele tá flexível. Você coloca ele travando um ferro no outro, aí vai dar suporte para dar reforço à parede. Vai apertar os horizontais, tá com folga, o pessoal não conseguiu amarrar bem apertado. Esse aqui vai colocando no vertical, dá força à parede e aperta a ferragem da parede. Pegar certinho da cá, empurra. Aí nós vamos fazer um círculo aqui com uma abertura de 80 centímetros. Aí nós temos que colocar o ferro 4.2, fazer a armação de ferro e fazer uma cavinha no chão para montar, colocar cimento e areia para montar a estrutura que vai receber a ponta dos caibros lá no centro da caixa. Agora tem que amarrar, cadê o arame? Cadê o arame, Chiquinho? Agora tem que ter uma madeirinha para bater aqui, ó. Aqui no caixa lá pra nós, essa tábua ali, ó. Pode colocar aí, para acertar niveladinho, então, viu? Essa aqui como é que tá? Fazer o ano que vem? Devo ter umas modas então, para pronto. Vai virando devagarzinho. Depois pra tirar ela daí. Pouco a pouco aí, viu? E quanto tempo pra ela ficar aí secando? Isso aqui é 3 dias. Se tiver sol, se tiver chuva é mais. 4 dias, 5. Demora a secar. Ela vai ficar lá no centro da caixa com uns 30 centímetros de altura. 30, 40. Varia lá no centro. 80, 70, 1 metro.
Se a caixa é maior, 1 metro. Se é menor, 80, varia. Se ficar muito baixo, a tampa vai cair. Então tem que ter um sistema de cabana de índio. Depois de 4 dias, a pessoa da casa tira o escoramento. Toda a madeira que tiver escorando. O sistema de montar os caibros aqui, ó, tem que colocar todo em cima de uma roda de concreto que está aqui, que é feita com ferragem, no traço de 2:1, 5 centímetros de espessura, o escoramento por baixo de 3,15 metros, que a parede da caixa está com 2,40, então você coloca uma altura a mais para dar o declive na altura, para escoar a água, não ficar lá reta, porque aqui dá suporte na tampa. A ferragem tem que ser amarrada nesse sistema aqui, ó, amarrando todas as voltinhas, bem amarrado. E lá embaixo tem 2 varão de uma parede na outra para a gente caminhar por cima, colocando umas tábuas também para caminhar para a montagem da tampa. E amarrar com o ferro bem amarradinho aqui, ó, usar o concreto, o traço de 2:1 e deixar dar uma secada à noite, no dia para começar a montar as placas, os caibros. Pouca pedra? Os caibros lá no pé tá tudo amarrado com vergalhão, não vai para lá e nem aqui puxa também. Tá todo amarradinho. E aí no final vamos puxar as placas aqui por cima, dar o acabamento final e lá a parede também é o acabamento final. Quanto de areia mais ou menos vai para montar toda a cisterna? Quanto o senhor calcula de areia, brita, mais ou menos por alto? A média aqui é uns 12 metros de areia, brita vai uns 2 metros, brita 0, cimento, se fala a cada 1.000 litros de construção da cisterna, vai gastar um saco cada 1.000 litros de água, mas isso varia muito das massas que usa, né? E na região que o senhor reside, qual tem sido a importância desse tipo de trabalho? O que o senhor acha que tem mudado na vida das pessoas, essa construção da cisterna? É o seguinte, lá na região que eu moro, se chove 500 milímetros de água por ano, no período de chuva. Então assim, a falta de água é muito grande. Então as famílias lá, as áreas de terra são pequenas, fazendeiros têm áreas maiores, eles têm condição, abre poço artesiano, suga a água do lençol freático e vai usar do seu jeito, né? Mas a pequena família dos pessoais que são de menor terra, eles têm que arrumar um jeito de arrumar água, às vezes puxa de um nascente, quando tem nascente perto, quando não tem vai abrir um buraco no chão, se tiver água próxima, usar o sistema da varinha, caçar água na terra, né? As prefeituras usam e abusam do povão, usa pipa para servir 200 litros de água por semana, 100 litros. Aí assim, agora monta uma caixa dessa aí, o povo não vai ficar, aquela procura a prefeitura, e aí os prefeitos fazem aquilo e depois pega voto em troca. Se fica naquele uso direto. Mudou das até famílias. Essa relação política, Tá então, mudando, de dependência. tá mudando e nós vamos lutar para mudar mais. Primeira caixa surgiu para captar água do telhado, para cozinhar e beber. Certo? Então assim, é uma água limpinha, as primeiras chuvas deixa lavar o telhado, aí lava toda a sujeira, poeira, cisco que tiver, lava. Aí eu dei um prazo que tá limpinho, aí você liga a encanação para cair na caixa. Aí vem uma equipe que cuida desse trabalho lá, que é lá do Sindicato Porteirinha, que são pessoas já capacitadas nos tratamentos da água, coloca os remédios na água, vai nas comunidades e o pessoal avisa tudo certinho. Fala, vocês têm que fazer esse tratamento. A água está acabando na caixa, a chuva está perto de chegar, lava tudinho. Põe os remédios na água, usa direitinho, não é para irrigar. A primeira caixa foi surgida só para beber e cozinhar. Esses remédios que o senhor disse que coloca na água é o quê? É cloro. Cloro, né? Cloro. E cloro tem água forte. A cada 16 mil litros você pode colocar 1 litro de água forte. Então mudou bastante a vida das pessoas. Mudou muito. O que se faz lá é migrar. Do norte para o sul de Minas, para colher café, deixando os deveres lá, né? Porque a vida lá não é muito fácil, o serviço é muito pouco. Mas aí tá mudando muito as coisas, né? Então o senhor virou um especialista no assunto agora. Graças a Deus. Graças a Deus. As entidades chamou gente para as reuniões, eu tive o prazer de participar
o pessoal da família criticava, você tá andando perdido, perdendo tempo, você tá virando vagabunda, mas eu tava querendo ganhar meus conhecimentos para repassar para quem precisa. Eu tenho o maior prazer de ir a qualquer lugar do mundo. Se eu tiver condição de ir, eu vou representar esse trabalho. Então, uma tecnologia simples, barata e que está adaptada à situação do... Correto. As prefeituras, quando tem um bom senso, ajuda, faz a contrapartida. Quando as coisas não combinam, as prefeituras também deixam de lado. Então, assim, depende muito. As ajudas valem muito, né? Música